E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Bom, quero ler para vocês aqui agora alguns textos e a leitura desses textos vai provar definitivamente o porquê que o templo de Ezequiel não tem a ver com a igreja, não tem a ver com Jesus, não tem a ver com um símbolo, né, do corpo de Cristo no reino milenar, muito menos com a Nova Jerusalém. Por que nós cremos assim? Porque nós respeitamos, né, a leitura dos textos proféticos, principalmente no que se refere à igreja e às nações. Então, por exemplo, você pega aqui Isaías no capítulo 11, Isaías capítulo 11, versículo, vamos ler aqui, ó, versículo 3 em diante, olha só. E delitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, está falando de Jesus Cristo, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, está falando de Jesus Cristo, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra, está falando de Jesus Cristo. Com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, está falando de Jesus Cristo, a vinda dele que é o resplendor da sua vida, que matará com o sopro, né, da sua boca ao anticristo. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto o cinto dos seus rins, está falando de Jesus Cristo. E morará o lobo com o cordeiro. Opa, aqui já não é Jesus. Tá? E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a nédia ovelha viverão, juntos, e um menino pequeno os guiará. Esse menino pequeno aqui é a igreja? Você acha que faz sentido trazer essa profecia aqui para a igreja? Né? Um menino guiando esses animais aqui? Versículo 3, 4, 5, a gente entende que é Jesus. Mas vai falar de um menino, uma criança, levando um lobo, né, brincando com um leão. Você acha que faz sentido trazer essa profecia para a igreja? A não ser se você tiver um viés amilenista, porque os amilenistas eles simbolizam textos que são para as nações e trazem para a igreja. Aí olha aqui, ó, versículo 7. E a vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito, ou seja, um nenenzinho, né, vai brincar sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Então você acredita que esse texto aqui se refere à igreja, que esse texto aqui se refere ou a Jesus Cristo? Por que não? Porque você está vendo elementos aqui elementos claríssimos, que não podem ser, em hipótese alguma, atribuído para a igreja. Não tem. No versículo 3, 4 e 5, você consegue atribuir para Jesus, porque fala de governo. Agora aqui está falando de criança desmamada, está falando de criança que ainda mama, está falando de meninos que brincam com os animais. Isso não pode ser atribuído à igreja, a não ser se você for amilenista, e o amilenista pega esses textos e joga para a igreja. Ó, não se fará mal, nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Perfeito. Vamos para outro texto aqui, ó, Isaías capítulo 65, versículo 20. Vamos ler aqui, ó. Não haverá mais nela criança de poucos dias. Você acha que esse texto é para a igreja? Será que eu posso atribuir esse texto aqui para a igreja? Não haverá crianças, né, de poucos dias, né? Porque o jovem morrerá de 100 anos. Será que eu posso pegar esse texto aqui e atribuir ela para a igreja? Porque você veja que tem gente morrendo. Porque se morre, tem pecado. Mas esse texto não pode estar se cumprindo hoje. O único momento em que ela pode estar se cumprindo é no reino milenar. Então esse texto aqui, eu não posso atribuir ela para o corpo de Cristo, para a casa de Davi, tabernáculo de Davi, Jesus, o Cristo é a igreja, Nova Jerusalém. Não tem cabimento algum, pela leitura do texto, nós que não somos amilenistas, aplicar um texto que é para as nações para a igreja, tá? Então veja aqui, ó.
Não haverá nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, tem morte. Mas o pecador, né, de 100 anos será amaldiçoado. Então você tem aqui maldição e tem pecado. Eu posso atribuir esse texto para a igreja? Eu posso pegar esse texto aqui e jogar para a igreja? Olha, isso aqui é para a igreja. Eu não posso fazer isso, tá? E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, ou seja, vai ter longevidade de vida, mas, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos, né, até a velhice. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, vai ter gente gerando filho, você acha que gerar filhos de respeito aos filhos da ressurreição? Gerar filhos de respeito à igreja? É a igreja que vai casar e dar-se em casamento? Não, tá? Porque são a semente bendita do Senhor e os descendentes com eles. Então não posso pegar esse texto aqui e atribuir para a igreja. Eu vou pegar mais um exemplo aqui, agora de Zacarias, no capítulo 14. Vamos ver se eu consigo atribuir esse texto aqui para a igreja, olha só. Zacarias 14, 16. E acontecerá que todos que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar ao rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa das cabanas. Esse texto aqui não pode estar se referindo para a igreja, porque nós não levantamos contra Jerusalém. Nós não somos o restante que sobrou da terra, tá? E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar ao rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Ou seja, vai ser castigada. Eu posso atribuir esse texto para a igreja? Olha, se a igreja no reino milenar não adorar Jesus, vai ser castigada, hein? Vai ser castigada. E se a família dos egípcios não subir nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Esse será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas ou tabernáculos. Eu posso atribuir essa praga para a igreja? Eu posso atribuir esse texto aqui para os filhos de Deus glorificados, que vão receber praga, né, caso eles não subam para Jerusalém para adorar o Senhor? Em hipótese alguma eu posso atribuir. Agora veja aqui comigo o texto de Ezequiel no capítulo 44, versículo 21 e 22. Ezequiel capítulo 44, versículo 21 e 22. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel ou viúva que for viúva de sacerdote. Eu posso atribuir esse texto para a igreja? Gente morrendo, viúva. Eu posso atribuir esse texto para a igreja? Eu posso dizer que isso aqui é para a igreja, esse texto? Por que os outros eu não posso atribuir e esse aqui eu posso atribuir para a igreja? Porque isso aqui também está num contexto de profecia. Isso aqui também está em contexto de reino milenar. Porque fala de herdar a terra, fala de tomar posse da terra, isso nunca aconteceu. Fala de distribuição de herança, isso aqui é para o reino milenar. Eu posso atribuir esse texto aqui para a igreja? Aqui, ó, casamento. Não se casarão nem com viúva, ou seja, o marido morreu, tem morte, né? Nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel ou viúva que for viúva de sacerdote. Eu posso atribuir esse texto para a igreja? Eu posso pegar esse texto e dizer, não, isso aqui tem a ver com os filhos de Deus lá no reino milenar. Eu posso? Não posso. Eu posso pegar aqui versículo 25 e atribuir para a igreja, olha só. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Então eu posso pegar esse texto aqui e aplicar para uma igreja glorificada? Eu posso pegar esse texto aqui e aplicar a Nova Jerusalém? Porque se eu não posso encostar em morto, então eu não posso ir para Armagedon. Porque o mais vou fazer é encostar em morto na Armagedon. Esse texto pode ser aplicado para a igreja, gente? Aqui, ó. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam, somente por pai ou por mãe, ou por filho ou por filha, ou por irmão ou por irmã,
que não tiver marido se poderão contaminar, e depois da sua purificação lhe contarão 7 dias. E no dia em que ele entrar no lugar santo, no ato interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado. Eu posso usar esse texto para a igreja? Eu não poderia usar o texto de Isaías 11, Isaías 65, Zacarias 14, mas isso aqui eu posso. Isso aqui é para a igreja. Esse texto aqui está falando da igreja, lá no reino milenar. Você tem certeza disso? Tem certeza que esse texto aqui fala para a igreja, para o corpo de Cristo, uma profecia? Isso aqui é uma profecia. Isso aqui é uma profecia. Você tem certeza que isso aqui se refere para a igreja? Igreja se contaminar, isso aqui é a figura. Isaías 11 é uma profecia. Mas se ela figura alguma coisa, ela figura as nações. Isaías 65 é uma profecia para as nações. Mas se ela figura alguma coisa, ou se ela é sombra de alguma coisa, ela é sombra para as nações. Zacarias 14 é uma profecia para as nações. Mas se ela figura alguma coisa, ou se ela é sombra para alguma coisa, ela é sombra para as nações. E por que isso aqui, que é uma profecia, ela figura ou é sombra para a igreja? Aonde isso se aplica para a igreja glorificada ou para a Nova Jerusalém? Não existe isso. Isso aqui é uma profecia que só terá cumprimento, um cumprimento na volta de Jesus. Porque fala de tomar posse da terra, posse da herança. Como que eu posso aplicar isso? Veja aqui Ezequiel 45, versículo 22, ó. E o príncipe, falando acerca do príncipe, né, do templo, e o príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado. Então, o príncipe vai fazer ali uma expiação pelos seus próprios pecados. Eu posso aplicar isso para a igreja? Porque isso aqui nunca aconteceu na história de Israel. Isso não está acontecendo hoje. Não pode nem ser figura de Jesus. Então isso aqui vai se cumprir quando? Porque eu já te falei, isso aqui tem o seu cumprimento quando o povo de Israel toma posse da herança. Você lê o final de Ezequiel 47 e 48. É uma engrenagem que funciona todo junto. Então, como que eu posso aplicar esse texto aqui para a igreja? Porque os outros textos que falam de pecado, de morte, de casamento, de gerar filho, de neném, né, de viúva, eu aplico para as nações, por que isso aqui eu vou aplicar para a igreja? Se fala do mesmo contexto futuro, que é referente ao reino milenar. Aqui Ezequiel 40, versículo 21, vai dizer assim, ó, e o que restar, o que sobrar, o resto, a sobra, né, o que sobrou, o que restou, será para o príncipe, está falando da terra ali, né? Desta e da outra banda, da santa oferta e da possessão da cidade, diante das 25 mil canas de oferta na direção do termo do Oriente e do Ocidente, diante das 25 mil na direção do termo do Ocidente, correspondente às porções será a parte do príncipe. E a oferta santa, a sagrada, né, a porção sagrada, né, o santuário da casa estarão no meio. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que existe uma linha ali central em Israel que pega a parte de Jerusalém. Nessa linha central, ali no meio, fica o templo, onde vai ficar ali os sacerdotes levitas e os sacerdotes sadoquitas. Ponto. Daqui para cá e daqui para cá, é o resto, é a sobra que fica para o príncipe. O príncipe não tem direito de morar na porção sagrada. A porção sagrada, a porção mais santa da terra, ele não pode morar. Ele não pode herdar aquele espaçamento ali. Ele só pega as partes, né, das porções que é para um lado, para o outro, leste e oeste, né? Mas não pode pegar a porção sagrada. A porção sagrada e o templo é destinado unicamente para os sacerdotes. Então ele não pode morar ali. Então como é que eu posso pegar essa profecia e aplicar para Jesus, ou aplicar para a igreja, ou aplicar para o corpo de Cristo, visto que nós, né, se fosse aplicado para nós, iríamos pegar a sobra, né, ali o que restou, né, o excesso de terra que sobrou, mas a porção sagrada, a porção mais santa da terra, eu não teria acesso a ela.
eu não posso ter acesso a ela. E isso nem na lei, né? Nem nos tempos dos levitas, isso não tinha, né? Poderia aplicar isso para a sombra, né? Para nós. Os levitas tinham acesso, né? Os sacerdotes tinham acesso ali ao santuário. E aqui nós vemos que o sacerdote, o príncipe, né? Ele não pode morar ali. Ele não pode, ele tem que ficar com a sobra da terra. Ele não pode morar naquela porção sagrada ali. A porção sagrada não pertence a ele. Eu posso aplicar isso para a igreja? Eu posso aplicar isso para Davi? Eu posso aplicar isso para Jesus? Jesus não vai ter direito a morar na terra sagrada ali? Ele não pode morar? Não é dele aquela terra? Afinal de contas, ele não é um sumo sacerdote? E nós não vamos poder morar ali? Davi não vai poder morar ali? Então, é só você pegar os textos que falam acerca das nações e continuar a mesma regra de interpretação. Por que vai mudar? Por que eu sou literarista em Isaías, sou literarista em Jeremias, em Obadias, em Zacarias, em Miqueias? Não, em Ezequiel sou amilenista. Em Ezequiel mudei para ser milenista. Para que vai fazer isso? E se quiser trazer uma aplicação espiritual para a igreja, vai se arrebentar, porque como é que eu vou aplicar isso para a igreja? Quando é que ela está se cumprindo? Porque isso é uma profecia, né? Ela está no mesmo pé de Isaías 11, 65, 66, Zacarias 8, Zacarias 12, Zacarias 13, Zacarias 14, tantos outros textos. Ela está equacionada, é uma profecia. E se essa profecia ou se essa sombra aplica para alguém, não pode ser para a igreja, porque ali fala de pecado, casamento. Ali está falando de pessoas que são viúvas, de pessoas que morrem, que geram filhos, que pode se contaminar. Então, como é que eu vou fazer uma aplicação dessa para Nova Jerusalém ou para pessoas que vão estar vivendo no tempo, né, do reino milenar? Então, é impossível, né, você conseguir fazer isso. Mesmo se você quiser fazer uma interpretação amilenista, nem os amilenistas conseguem interpretar esse texto. Eles, no máximo, dizem que isso está acontecendo hoje. Mas a gente sabemos que não está acontecendo hoje, por quê? Porque ali fala de posse da terra. Ali fala de jubileu, libertação. Ali está falando de tomar posse da herança, tomar posse ali das herdades. E todos nós cremos que nós vamos tomar posse da terra na ressurreição dos mortos. Então aquela profecia de Ezequiel do 48 não pode ser aplicado, nunca foi aplicado no corpo de Cristo, porque nunca houve a união das duas casas de Israel. Ali fala exatamente das 12 tribos juntas, unidas. É hoje que as 12 tribos estão juntas, unidas. Quando é que as 12 tribos de Israel, as duas casas de Israel vão estar juntas, irmãos? Vão estar unidas? É lá no reino de Deus. Então, obrigatoriamente, tem que ser aplicado esse texto para os dias do reino. Se eu aplico esse texto para os dias do reino, eu não posso estar aplicando para a igreja, porque ali fala tanto de pecado, como de nascimento, como de viuvez, como de contaminação, né? Raspar a cabeça, e fala de maldição, e uma série de outras coisas, de morte, da mesma forma como fala também para as nações. E a gente não pega as profecias que é para as nações e aplicamos para a igreja, porque a gente não é maluco, a gente aqui não é doente mental para dizer que vai ter igreja pecando, se contaminando, casando, né, no reino de Deus. A gente não partiu para tamanha heresia ainda, né? Eu acredito, nós não chegamos a essa heresia de dizer que profecias que falam de casamento, de filho, de maldição, de pecado, de morte, de viuvez, né, de praga, se aplica para a igreja, né? Não chegamos a esse absurdo teológico para ficar simplesmente para defender os nossos interesses pessoais, tá? Bom, mas a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. Eu já lavo as minhas mãos, eu não vou entrar nessa. Amém? É isso daí. Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.